A importância do design humano na criação dos filhos. Por que que o design humano é considerado um conhecimento tão valioso para quem é mãe ou pai? Segundo Haruhu, o design humano foi criado principalmente para as crianças. Isso porque descondicionar um adulto é um processo longo e desafiador. Durante anos acumulamos crenças, comportamentos e formas de agir que muitas vezes não correspondem à nossa natureza. Por outro lado, quando uma criança cresce sendo respeitada em seu próprio desenho, ela não precisa passar por esse mesmo processo de desconstrução mais tarde. O objetivo não é criar uma criança perfeita, mas permitir que ela cresça sendo quem realmente é. E o papel da mãe nos primeiros anos, os primeiros 7 anos de vida são considerados o período de maior condicionamento. E nessa fase, independentemente da configuração de cada família, a criança normalmente passa mais tempo em contato com a mãe. E existe uma conexão biológica muito intensa desde a gestação, passando pela amamentação e pelos primeiros anos de desenvolvimento. E é justamente por isso que conhecer o desenho humano faz tanta diferença. Quanto mais a mãe compreende sua própria energia e a energia do filho, maior é a sua capacidade de criar um ambiente que respeite a natureza daquela criança. O condicionamento começa desde o nascimento. Uma dúvida comum é imaginar que o condicionamento só aparece quando a criança começa a entender o mundo. Na verdade, ele começa desde o nascimento. E isso acontece porque o design humano descreve um funcionamento mecânico da interação entre as pessoas. Cada pessoa possui um gráfico corporal com centros definidos e indefinidos. Quando duas pessoas estão juntas, esses gráficos se sobrepõem e criam uma nova dinâmica energética. Ou seja, ninguém funciona completamente isolado. Estamos constantemente influenciando e sendo influenciado pelas pessoas que fazem parte da nossa aura. O que é amplificação? Um dos conceitos mais importantes para entender a infância é a amplificação. Sempre que temos um centro indefinido, absorvemos a energia definida da outra pessoa e a sentimos de forma amplificada. Não é uma crença, não é algo psicológico e também não é algo que possa ser desligado pela força de vontade. É a mecânica natural descrita pelo design humano. Quando duas pessoas convivem diariamente, essa troca energética acontece o tempo inteiro. Não quero assistir o Sai. Não quero assistir. Eu quero assistir, mas eu quero. A composição energética entre duas pessoas, quando dois gráficos se encontram, pode surgir novos canais, novas definições que nenhum dos dois possui individualmente. É como se cada pessoa trouxesse uma parte da conexão separadas e essa energia não estão completas e juntas formam um canal inteiro. Essa é a chamada composição eletromagnética. Por isso, quando convivemos com determinadas pessoas, sentimos que a nossa energia muda completamente. Não significa que deixamos de ser quem somos, significa apenas que aquela interação cria uma configuração energética temporária. Como isso aparece na maternidade? Na prática, essa mecânica acontece desde os primeiros dias de vida. O bebê já começa a amplificar a energia das pessoas que convivem com ele, especialmente da mãe. Por isso, muitas situações da maternidade podem fazer muito mais sentido quando observadas por essa perspectiva. Muitas vezes não é um problema de comportamento, é apenas uma interação energética acontecendo de forma completamente natural. Um exemplo clássico é o sono das crianças, um exemplo bastante conhecido que envolve o sono. Imagine uma mãe com sacral definido e um bebê não sacral. Enquanto permanecem juntos, o bebê continua amplificando a energia da mãe. Mesmo estando cansado, ele pode demorar muito mais para conseguir relaxar e dormir. Isso não acontece porque ele não quer dormir,
Acontece porque ainda está utilizando aquela energia que está recebendo. Por isso, muitas orientações sobre a autonomia do sono fazem sentido dentro dessa mecânica. Não significa abandonar a criança nem deixá-la chorando. Significa compreender que, em muitos casos, ela precisa de um momento para ficar sem a influência energética e conseguir liberar o excesso de energia antes de adormecer. Crianças sacrais e não sacrais precisam de estratégias diferentes. Esse é o ponto extremamente importante. Uma criança sacral normalmente precisa gastar toda a sua energia física antes de dormir. Brincadeiras, movimentos, atividades ajudam naturalmente nesse processo. Já uma criança não sacral funciona de uma outra maneira. Ela precisa de um ambiente mais tranquilo para liberar a energia que absorveu das outras pessoas durante o dia. Perceba como uma única orientação nunca serve para todas as crianças. O design humano mostra justamente que cada criança possui uma mecânica diferente. E a energia emocional também é amplificada. Essa mesma lógica vale para as emoções. Se uma mãe possui plexo solar definido e o filho não é emocional, a criança tende a amplificar intensamente aquilo que a mãe está sentindo. Muitas vezes a mãe acredita que o bebê começou a chorar do nada, mas na prática ele pode estar apenas refletindo uma emoção que está presente no ambiente. Quanto maior a intensidade emocional da mãe, maior pode ser a amplificação da criança. E amplificar não significa copiar. Existe um detalhe importante: a criança não sente exatamente a mesma emoção da mãe. Ela sente essa emoção ampliada. Por isso, pequenas oscilações emocionais do adulto podem ser percebidas de forma muito intensa por uma criança com esse centro indefinido. E essa compreensão muda completamente a forma como interpretamos muitos comportamentos infantis. O primeiro passo é conhecer o próprio desenho antes de tentar compreender o filho. É fundamental conhecer o próprio funcionamento. Uma mãe que reconhece a sua autoridade, seus centros definidos, seus centros abertos, começa a perceber quando está transmitindo determinadas frequências para a criança. Isso não significa controlar as emoções ou tentar ser perfeita, significa apenas desenvolver consciência. Quanto maior essa consciência, mais fácil fica criar um ambiente onde a criança possa crescer respeitando sua própria natureza, sem receber condicionamentos desnecessários. E esse é exatamente o propósito do design humano aplicado à maternidade. Não mudar quem a criança é, mas permitir que ela tenha espaço para se tornar quem nasceu para ser.
Primeiro passo é conhecer o próprio desenho antes de tentar compreender o filho. É fundamental conhecer o próprio funcionamento. Uma mãe que reconhece a sua autoridade, seus centros definidos, seus centros abertos, começa a perceber quando está transmitindo determinadas frequências para a criança. Isso não significa controlar as emoções ou tentar ser perfeita, significa apenas desenvolver consciência. Quanto maior essa consciência, mais fácil fica criar um ambiente onde a criança possa crescer respeitando sua própria natureza, sem receber condicionamentos desnecessários. E esse é exatamente o propósito do design humano aplicado à maternidade. Não mudar quem a criança é, mas permitir que ela tenha espaço para se tornar quem nasceu para ser. Educar é ensinar a criança a confiar em si mesma. Depois de entender como acontece o condicionamento, surge uma pergunta importante: como criar uma criança que continue conectada à própria natureza? A resposta do design humano é surpreendentemente simples: ensinar a criança desde cedo a confiar na própria autoridade. Esse talvez seja o maior desafio da educação atual. Fomos ensinados a terceirizar nossas decisões desde pequenos. Aprendemos que alguém sempre sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Primeiro são os pais, depois os professores, os líderes religiosos, os especialistas, a sociedade. Crescemos acreditando que a resposta está sempre fora. E o desenho humano propõe exatamente o contrário. Cada pessoa nasceu com uma inteligência interna, capaz de orientar suas decisões. O papel da educação não deveria ser substituir essa inteligência, mas ajudá-la a se desenvolver. Respeitar a criança não significa deixá-la fazer tudo. Esse ponto costuma gerar confusão. Respeitar a autoridade da criança não significa ausência de limites. Os pais continuam responsáveis pela segurança, pela educação e pelos valores. A diferença é que, sempre que possível, a criança é incentivada a perceber seus próprios sinais internos, em vez de apenas obedecer automaticamente. É uma educação que desenvolve autonomia, não dependência. Crianças sacrais precisam responder. Esse conceito fica muito claro. Nas crianças com sacral definido, elas não funcionam bem quando recebem perguntas totalmente abertas, como o que você quer? Na maioria das vezes, elas simplesmente não conseguem acessar essa resposta. Elas respondem melhor quando recebem perguntas objetivas que permitem um sim ou não. Por exemplo, você quer maçã? Você quer banana? Você quer brincar agora? Esse tipo de pergunta facilita que a resposta venha do corpo e não da mente. Pouco a pouco, a criança aprende a reconhecer seus próprios sinais internos. A alimentação é um dos maiores espaços de condicionamento. Grande parte do condicionamento acontece justamente durante as refeições. É comum os adultos insistirem para que as crianças comam em determinado horário, termine o prato ou continue comendo mesmo quando já está satisfeita. A intenção costuma ser boa, mas o resultado pode ser o oposto. Quando a criança aprende a ignorar os próprios sinais de fome e saciedade para obedecer outra pessoa, ela começa a perder contato com o próprio corpo. Com o tempo, isso pode dificultar sua percepção sobre quando realmente está com fome, quando já está satisfeita ou até mesmo quais alimentos fazem bem para ela. Comer não deve ser uma batalha. Cada criança possui um ritmo diferente. Algumas comem pouco, outras comem bastante. Algumas gostam de experimentar novos alimentos. Outras precisam de mais tempo para aceitar mudanças. Isso não significa abandonar toda a organização da casa. Significa evitar transformar cada refeição em uma disputa de poder. Quanto mais a alimentação respeita o funcionamento natural da criança, maiores são as chances dela construir uma relação saudável com a comida.
O mesmo vale para o restante da vida. Esse princípio não se limita à alimentação, também aparece na escolha das atividades, do descanso, dos horários, da forma como cada criança utiliza a sua energia. Quando tudo é decidido exclusivamente pelo adulto, a criança deixa de desenvolver a capacidade de perceber o que acontece dentro dela. O objetivo da educação é justamente o contrário, ajudá-la a reconhecer esses sinais internos de maneira cada vez mais consciente. Cada tipo de criança aprende de um jeito, por isso não existe uma única regra que funcione para todas. Aquilo que ajuda uma criança pode não funcionar para outra. O design humano mostra que cada pessoa possui uma mecânica diferente e compreender essa diferença evita cobranças desnecessárias. Em vez de tentar encaixar todos no mesmo modelo, os pais podem adaptar a forma de orientar cada filho de acordo com suas necessidades naturais. O cuidado também vale para os pais. Outro ponto importante é que muitos pais, principalmente mães não sacrais, vivem tentando dar conta de tudo sozinhas. Comparações constantes geram culpa. A sensação é de que nunca estão fazendo o suficiente, mas essa cobrança excessiva costuma ignorar uma realidade simples. Nem todas as pessoas possuem o mesmo nível de energia disponível. Pedir ajuda, dividir tarefas e utilizar recursos que facilitem a rotina não é sinal de fraqueza. É uma forma inteligente de preservar energia para aquilo que realmente importa. A presença e o vínculo com os pais, com os filhos, vínculos com os filhos. Descansar também faz parte da educação. Muitos pais acreditam que precisam estar disponíveis o tempo inteiro, mas uma mãe ou um pai exausto dificilmente consegue oferecer presença de qualidade. Respeitar os próprios limites também ensina algo importante para a criança. Mostra que cuidar de si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. Quando os filhos crescem vendo adultos que reconhecem seus próprios limites, aprendem naturalmente a fazer o mesmo. O verdadeiro papel da educação. No fundo, toda educação condiciona. A diferença está em para onde estamos condicionando a criança. Podemos condicioná-la a viver tentando agradar os outros, corresponder às expectativas externas e desconfiar de si mesma, ou podemos condicioná-la a reconhecer sua própria natureza, confiar no próprio corpo e desenvolver autonomia para fazer escolhas conscientes. Esse é o grande objetivo do design humano aplicado à criação dos filhos. Não formar crianças obedientes, mas formar adultos que continuem conectados com quem realmente são. Porque uma criança que aprende a confiar em si mesma precisará desaprender muito menos quando chegar à vida adulta. O que realmente coloca uma pessoa em um enrosco, em um problema. Quando analisamos o grafo de uma pessoa, o objetivo não é julgar suas escolhas. O propósito é entender quais mecânicas do design humano aparecem quando alguém se afasta da própria estratégia e autoridade. É um aprendizado que pode ser aplicado à vida de qualquer pessoa. O ambiente influencia muito mais do que imaginamos. Um conceito importante dentro das variáveis é o ambiente. Cada pessoa possui um ambiente onde a sua percepção funciona com mais clareza. Quando está nesse ambiente, ela enxerga melhor as oportunidades, toma decisões mais alinhadas e utiliza a sua energia de forma natural. Quando permanece por muito tempo em ambientes que não favorecem sua natureza, sua percepção começa a ficar distorcida. O problema não é apenas estar no lugar errado, é que aos poucos a pessoa passa a acreditar que está vendo as coisas com clareza, quando na verdade está cada vez mais distante da própria essência. O ambiente não é apenas um lugar físico. Quando falamos de ambiente, não estamos falando apenas da casa ou da cidade onde alguém vive. Também falamos do tipo de atividade que ocupa seus dias.
Algumas pessoas nasceram para transformar, outras para pesquisar, outras para comunicar e outras para construir conexões. O importante é compreender que o ambiente correto favorece aquilo que a pessoa veio desenvolver naturalmente. Quando ela insiste em ocupar espaços que não combinam com a sua natureza, aumentam a tendência de agir movida pela mente, pela comparação ou pela necessidade de reconhecimento. A mente sempre encontra justificativas. Esse é um dos maiores ensinamentos do design humano. A mente é excelente para explicar decisões, mas ela não é responsável por tomá-las. Na maioria das vezes, primeiro o corpo se movimenta, depois a mente cria uma narrativa para justificar aquela escolha, e por isso que muitas pessoas conseguem construir alguns argumentos extremamente convincentes para decisões que no fundo nunca sentiram como corretas. E o papel da mente é observar, organizar informações e comunicar. Quem decide é a autoridade. O desafio do Manifesting Generator emocional, manifestador gerador emocional, esse exemplo ajuda a compreender uma dificuldade muito comum entre os MGs emocionais. Existe uma tendência de querer agir imediatamente quando surge uma oportunidade, e a sensação é de que, se não agir agora, perderá a chance para sempre. Mas essa urgência costuma vir da mente, não da autoridade. Para esse tipo energético existem 2 passos indispensáveis. Primeiro, responder ao que a vida apresenta. E segundo, esperar que a onda emocional traga clareza antes de assumir qualquer compromisso importante. Quando essas etapas são ignoradas, aumentam as chances de frustração, desgaste e decisões precipitadas. Isso não significa perder oportunidades. Muitas pessoas têm medo de esperar. Elas pensam, se eu não responder agora, alguém vai ocupar meu lugar. No entanto, para quem possui autoridade emocional, aquilo que realmente é correto costuma permanecer disponível ou retornar de uma forma ainda melhor. Se uma oportunidade exige uma resposta imediata e não permite tempo para clareza, talvez ela simplesmente não seja a oportunidade certa. Esperar não é passividade, é respeitar o próprio processo decisório. Os relacionamentos também criam uma nova mecânica. Outro conceito importante do design humano é o composite. Quando 2 pessoas convivem de forma muito próxima, cria-se uma terceira configuração energética. Não existe apenas a energia de uma pessoa ou da outra. Existe também a energia da relação. Essa dinâmica acontece em casamentos, sociedades, amizades e entre pais e filhos. Enquanto estão juntos, ambos influenciam o funcionamento um do outro. Por isso, alguns padrões aparecem apenas dentro de determinados relacionamentos. O relacionamento pode potencializar desafios. Quando uma relação ativa determinados temas, ambos podem reforçar exatamente o mesmo padrão. Por exemplo, 2 pessoas podem alimentar constantemente a necessidade de provar valor, buscar reconhecimento ou demonstrar competência. Nenhuma delas faz isso necessariamente por escolha consciente. Muitas vezes trata-se apenas da mecânica criada pela interação entre os 2 gráficos. Perceber esse padrão permite interromper o ciclo antes que ele gere sofrimento. E a estratégia continua sendo o caminho mais seguro, independentemente do tipo energético. Existe uma pergunta que sempre vale a pena fazer antes de qualquer decisão importante. Que bom, mãe, meus pitulitos. Estou seguindo a minha estratégia ou estou tentando forçar alguma coisa? Quando sentimos necessidade de convencer, acelerar, controlar ou provar nosso valor, normalmente já estamos distante da nossa mecânica natural. E quanto mais tentamos forçar os acontecimentos, maior costuma ser o desgaste. A clareza protege quem tem autoridade emocional. Para as pessoas emocionais, a clareza nunca acontece no auge da emoção. Ela surge depois que a onda passa. Por isso, sempre que possível, vale criar espaço entre o convite e a resposta.
Dormir uma noite, esperar algumas horas, observar se o entusiasmo continua. Se a resposta permanecer a mesma depois da emoção baixar, existe muito mais segurança para decidir, e essa prática evita escolhas impulsivas e reduz significativamente os arrependimentos. E o maior aprendizado mostra que uma lição que vale para todos nós. Tá bom, vou fazer, tá bom? Grande parte das dificuldades não acontece porque falta talento ou capacidade. Ela surge quando tentamos conquistar reconhecimento ignorando nossa própria natureza. Quanto mais uma pessoa tenta provar seu valor, mais distante costuma ficar da verdadeira confiança. O paradoxo é que o reconhecimento aparece justamente quando deixamos de correr atrás dele e começamos a viver de acordo com quem realmente somos. Essa é a essência do design humano, confiar mesmo na pressa da mente e mais na inteligência natural do nosso corpo.